Espero que bem. Dando continuidade ao nosso assunto de geometria sobre triângulos, vamos dar continuidade com o capítulo 8, pontos notáveis de um triângulo. Certo? Pontos notáveis de um triângulo. Para compreendermos os pontos notáveis de um triângulo, é importante entendermos as diversas denominações de seus segmentos, pois são esses segmentos que vão nos informar a respeito desses elementos. Sevianas. O que são sevianas? Seviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo ao lado oposto correspondente. A altura, a mediana ou a bissetriz do triângulo são sevianas particulares. O nome vem do matemático italiano Giovanni Ceva, que formulou o teorema de Ceva. Esse teorema dá condições para que três sevianas sejam concorrentes, ou seja, se encontram em um ponto. Aqui nós temos um triângulo, né? E aqui temos as sevianas AM relativa ao lado CB e a seviana CT relativa ao lado AB, certo? Que é a seviana CT, né? E a seviana AM. Mediana. Mediana é um segmento originado em um vértice do triângulo e dividindo o lado oposto a esse vértice em segmentos congruentes. Ou seja, nós temos um triângulo aqui PQR. A seviana aqui é a mediana que vem do vértice R até seu lado oposto em PQ, né? Mediana 1 divide aqui esses dois segmentos aqui em dois segmentos iguais, PM1 e M1Q, certo? Então, M1Q é igual a PQ dividido por 2, ou seja, RM1 é a mediana relativa a PQ, que é o lado oposto ao vértice R. E define no ponto M1 os segmentos congruentes PM e M1Q. O encontro dos três segmentos ditos mediana de um triângulo é chamado baricentro. Ou seja, se eu traço três medianas, o encontro delas se chama baricentro. Note que a mediana é sempre relativa ao lado oposto do vértice do qual ela parte. O ponto G é chamado de baricentro do triângulo. Aqui nós temos o baricentro, as três medianas. As medianas RM1, PM2 e QM3. O ponto de encontro delas é aqui que se chama o baricentro. Altura. Altura é o segmento originado do vértice também, já que ela é uma seviana, com sentido ao seu lado oposto, formando nesse caso ângulos retos. Ou seja, aqui a gente tem um triângulo MRS. Então o segmento ele sai do vértice e vai até o lado oposto, formando com esse lado oposto um ângulo de 90 graus. Aí temos a altura. MP é a altura relativa a RS, formando com ele um ângulo reto. O ponto H de encontro entre as alturas do triângulo é chamado de ortocentro, certo? Se nós traçarmos as três alturas, vamos encontrar o ortocentro. O que acontece com as medianas é semelhante às alturas, sempre ao lado oposto. Aqui nós temos o encontro das três alturas. O encontro das três alturas a gente chama de ortocentro, certo? Lembrando, em triângulos acutângulos, né? Que são os ângulos internos menores que 90, o ortocentro é sempre na parte interna do triângulo. Enquanto que nos triângulos retângulos, ou seja, que tem um ângulo reto, 90 graus, o ortocentro é o vértice do ângulo reto, certo? Ou seja, se eu tenho um triângulo retângulo, certo? O ortocentro, as alturas de todos os vértices aqui vão se encontrar justamente onde, no vértice onde contém o ângulo de 90 graus. Em triângulos obtusângulos, né, o ângulo de maior do que 90 graus e menor do que 180, o ortocentro sempre será externo ao triângulo, ou seja, vai ser do lado de fora. Se eu tenho um triângulo obtusângulo, que é nesse formato aqui, o ortocentro sempre vai ser, que a primeira altura vai ser essa. Então, o ponto de encontro sempre será no lado externo do triângulo, certo? Bissetriz interna. O que seria a bissetriz? É o segmento originado do vértice, também por ser uma seviana, gerando nesse vértice dois ângulos congruentes.
Aqui nós temos a bissetriz do vértice A, que divide o ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, x aqui é igual a y, certo? Então, AR é a bissetriz interna relativa ao ângulo A, dividida em valores congruentes. O encontro entre as bissetrizes internas é chamado de incentro, o centro da circunferência escrita nesse triângulo, ou seja, um círculo dentro do triângulo, certo? Aqui, ó, o encontro das bissetrizes, né, é chamado de incentro e é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Nós temos as bissetrizes BN, CM e RA. O encontro delas é o incentro, que é o centro dessa circunferência escrita. Então, o ponto I é o ponto de encontro entre as bissetrizes internas ao triângulo ABC, incentro. Teorema da bissetriz interna. Considere o triângulo ABC e a bissetriz interna relativa ao vértice A. Se nós temos o vértice A, o triângulo ABC, nós colocamos aqui a bissetriz AD, certo? Então, teremos que BD sobre DC é igual a AB sobre AC. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina sobre o lado oposto dois segmentos proporcionais, certo? Existe uma proporcionalidade. Você também pode analisar que o segmento AB, você pode fazer assim, sobre BD é igual a AC sobre DC, ok? Então, um lembrete importante. Em um triângulo qualquer existem 3 medianas, e 3 alturas e 3 bissetrizes internas, sevianas diferentes originadas em cada vértice. No triângulo equilátero, as sevianas originadas em cada vértice são coincidentes, ou seja, altura, bissetriz e mediana encontram-se no mesmo ponto em um triângulo equilátero. RB é a mediana referente ao lado AC. RB é a altura relativa ao mesmo tempo e a bissetriz referente ao ângulo B. O ponto J é o ortocentro, incentro do triângulo e baricentro, certo? Bissetriz externa. O que seria a bissetriz externa? É o segmento situado entre o vértice e a interseção com o prolongamento do lado oposto desse vértice. Aqui nós temos esse vértice, a gente faz o prolongamento desse lado, divide o ângulo em dois, esse ângulo é igual a esse, e essa reta que segue até o prolongamento do segmento do lado PQ é a chamada bissetriz externa, ou seja, RM, bissetriz externa relativa ao ângulo R. Nós também podemos fazer dos outros dois vértices, bissetriz externa relativa ao ângulo P e bissetriz externa relativa ao ângulo Q. Temos também o teorema da bissetriz externa. A bissetriz do ângulo externo de um triângulo determina, sobre o lado oposto, dois segmentos subtrativos, proporcionais aos dois lados. Aqui nós temos esse triângulo ABC, aqui é a bissetriz do ângulo externo, aí nós temos aqui que o lado AB é C, esse segmento, o lado BC é A, e o prolongamento aqui vai ser N. Nós temos aqui esse lado que é B, e a soma de A mais N a gente sabe que é M. Então, qual é a relação que a gente vai ter? Que M sobre C é igual a N sobre B. M sobre C é igual a N sobre B. Onde M menos N é igual a A. Ou seja, A mais N é igual a M. Mediatriz. O que seria uma mediatriz, pessoal? É o segmento que passa pelo ponto médio do lado do triângulo e é perpendicular a esse lado. Ou seja, ele não sai do vértice. As mediatrizes é um segmento que corta, formando um ângulo de 90 graus com o lado, né, um dos lados, mas ele não sai do vértice, certo? Formando um ângulo de 90 graus. O encontro dessas mediatrizes do triângulo damos o nome de circuncentro. Por que circuncentro? Porque ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ou o triângulo inscrito nessa circunferência.
Exercício. Calcule o ângulo A indicado na figura, sabendo que as bissetrizes dos vértices, os ângulos de vértices B e C formam um ângulo de 110 graus. Aqui na figura nós temos que esses dois segmentos aqui são bissetrizes, ou seja, corta esse ângulo aqui em dois iguais e esses dois aqui iguais. Então nós vamos ter o desenho. Se nós traçarmos aqui essa bissetriz, nós vamos ter que esse ângulo é igual a esse, x e x, e esse aqui y e y, né? Esse ângulo aqui oposto pelo vértice com esse também forma o mesmo ângulo de 110 graus. E aqui nós colocamos o ângulo Z. Olhando esse triângulo aqui, não é o triângulo ABC, é o triângulo BDC, né? Ou DBC, tanto faz, vou botar DBC, que é mais fácil. Então, nós temos aqui x mais y mais 110. X mais y mais igual a 180, que é um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, x mais y é igual a 180 menos 110, que vai dar 70. Agora, nós vamos olhar aqui para o triângulo ABC. Aí, a soma desses ângulos desse triângulo também dá 180. Então, esse ângulo aqui é 2x, esse ângulo aqui é 2y, mais e igual a 180. Então, a gente faz uma fatoração aqui, né? Ó, 2 vezes x mais y, mais e igual a 180. Quanto é x mais y? 70. Então, vai ficar 2 vezes 70 mais e igual a 180. Então, z vai ficar 180 menos 140, porque 2 vezes 70, 140. Então, z é 180 menos 140, que nós vamos ter 40 graus. Certo? Que é o ângulo Z. Que é, no caso aqui, no vértice A. É o que ele está pedindo. Agora, vamos para esse exercício aqui. Em cada item, observe as medidas e responda o que recebe o nome do segmento AD. O segmento AD aqui, nós podemos ver que aqui vai ser a altura, né? Que a gente pode considerar que aqui é a altura desse triângulo. Altura. Aqui na B, como ele está dividindo dois ângulos iguais, que tem um ângulo, aqui tem outro, então a gente diz que aqui é a bissetriz. Né? Aqui, como está dividindo em dois segmentos iguais, aqui a gente vai dizer que é a mediana. Mediana. E aqui formando um ângulo de 90 graus que sai do vértice. Então, nós temos também uma altura. Certo? Vamos para o próximo. Sabendo que AD é bissetriz interna em cada triângulo a seguir, determine o valor de x. Veja que é a bissetriz e aqui é o lado AB, o lado AC, BD e DC. Então, pelo teorema da bissetriz interna, nós podemos fazer assim. X sobre 3 é igual a 8 sobre 4, então x sobre 3 é igual a 2. Então, x vai ser igual a 6. Nessa outra figura, a gente tem esse lado aqui 30, sobre esse outro lado aqui, como aqui é x e aqui todinho é 21, então aqui vai ser 21 menos x. Então, fica 30 sobre 21 menos x, igual a 15 sobre x. Fazendo o cálculo, nós encontraremos que aqui dá... Eu dividi esse com esse, aqui fica 2 e aqui fica 1. Aí, fazendo a propriedade da proporção, os meios pelos extremos, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 21 menos x, 21 menos x. O x passa para cá somando, 3x igual a 21, x igual a 7. E a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.